Gatsby era um sujeito rico, na verdade, milionário. Ele dava muitas festas luxuosas para centenas de pessoas na sua mansão de dar inveja. Ele tinha um carro de luxo na época, ele tinha muitas conquistas materiais e ele tinha um sonho. Na verdade, ele tinha uma expectativa. E é aí que a história começa. Hoje a gente vai conversar sobre o problema das expectativas irrealistas à luz do Grande Gatsby. Fiquem tranquilos que esse vídeo não vai ter spoiler, eu só vou trazer alguns elementos do livro para a gente contextualizar essa história da expectativa irrealista. Gatsby ficou rico não pela riqueza em si, ele tinha um sonho, o sonho de conquistar a garota que ele amava e que só ficaria com ele caso ele realmente fosse rico e pudesse fornecer para ela tudo que ela já era acostumada, porque ela já veio de uma família rica. Então a riqueza para o Gatsby não era um valor em si, não era o que iria trazer para ele a felicidade, mas seria um caminho para atingir o sonho, a expectativa que ele tinha de conquistar essa pessoa. Porém, a visão que ele tinha dessa pessoa e do relacionamento deles era embasada em um curto período de tempo que eles passaram juntos anos atrás. E quando ele reencontra essa pessoa para finalmente reconquistá-la, ele se depara com a realidade. E a realidade é algo que pode nos frustrar às vezes. A frustração é a emoção que surge quando algum desejo que temos, algo que queremos realizar, é impedido por um fator externo ou interno. Eu aposto que você já sentiu frustração em muitos momentos da sua vida. E no consultório de psicologia, a gente recebe muitos pacientes com problemas para lidar com essa frustração. Às vezes a frustração está em uma área específica da vida, por exemplo, você não ter a carreira que você imaginou que você teria, você estar frustrado em um relacionamento, um casamento que você sonhou que seria de uma forma e quando aconteceu você viu que era de outra. Então isso gera para você uma frustração. Pode ser em coisas menores também do dia a dia, então quando a gente quer, sei lá, fazer alguma coisa que a gente gosta muito, um hobby, uma atividade de lazer, mas a gente precisa trabalhar e aí a gente vai frustrado para o trabalho porque você queria estar fazendo outra coisa, então seu desejo foi impedido por conta da sua obrigação de ir para o trabalho. Então a frustração ela ocorre em muitas situações da nossa vida, pode ser também quando alguém não faz algo que a gente gostaria que a pessoa fizesse, então ela está presente no cotidiano. Mas algumas vezes essa frustração, ela vai ser aumentada, exacerbada devido a uma expectativa irrealista. Algumas vezes a gente tem expectativas realistas, né, que são totalmente possíveis de acontecer, mas elas não acontecem e a gente se frustra naturalmente. Mas algumas vezes o problema está na nossa expectativa, que a gente espera algo ilusório, algo que claramente não é possível de acontecer ou é muito improvável de acontecer, e nesse caso teremos mais frustrações do que já era para a gente ter naturalmente. Então, algumas vezes a gente apresenta frustrações em situações que eram para ser esperadas. Por exemplo, uma dificuldade no trabalho. Vamos supor que você vai começar uma carreira nova, vai começar em um trabalho novo. É esperado, ou deveria ser esperado, que você tivesse alguns desafios no começo, que você tivesse uma dificuldade para se adaptar, para entender o que é para fazer, o que precisa ser feito na situação, para entender o processo do que você precisa realizar naquelas tarefas novas que você nunca tinha realizado antes. Essa seria uma expectativa realista que você deveria ter em mente ao iniciar esse novo trabalho, esse novo empreendimento que você nunca tinha feito antes. Porém, muitas vezes você vai para essa situação com uma expectativa irrealista, com uma expectativa, por exemplo, de que você não vai cometer erros, de que você já precisa ir sabendo de tudo que é para fazer, que você precisa ser excelente naquilo logo de primeira. Isso não é realista. Então, a chance de você se frustrar no primeiro erro, na primeira dificuldade, é bem maior. Então, veja como que algumas vezes o problema não está na frustração em si, que a gente vai ter em algumas situações, mas sim na expectativa que estava muito incompatível com o que era para ser esperado na situação, com o que de fato era mais provável de acontecer. E infelizmente eu vejo esse problema aumentando cada vez mais na nossa sociedade, porque a gente tem tido cada vez menos oportunidades para nos acostumar
com as frustrações diárias. Por exemplo, se antes a gente tivesse vontade de comer alguma coisa diferente e não tivesse isso ali perto da nossa casa, ou não tivesse como isso chegar até nós em 30 minutos, como a gente consegue fazer isso hoje, a gente iria se frustrar, a gente ia ter que passar vontade mesmo daquilo, frustrar o nosso desejo de comer aquela comida gostosa que a gente estava com vontade. Já hoje em dia não. Hoje em dia, se eu tô com vontade de comer alguma coisa diferente, eu peço ali no aplicativo e em meia hora isso já chega na minha casa. Vocês podem aplicar esse exemplo para diversas coisas no nosso dia a dia que hoje são muito mais fáceis do que eram antes, então a gente se frustra muito menos com essas pequenas coisinhas do dia a dia. Então, quando acontece uma frustração maior, é natural que a gente esteja com mais dificuldade para lidar com elas. Aquilo nos ofende, é como se a gente ficasse indignado de como pode ter acontecido aquilo com a gente. Sendo que, como eu falei, muitas dessas frustrações, na verdade, vêm de uma expectativa irrealista. Já era para você esperar que aquela dificuldade fosse acontecer, que aquele problema fosse surgir, mas por você ter tido uma visão irrealista das coisas, uma visão irrealista do futuro, você estava esperando algo que não iria acontecer mesmo. Então você se frustrou, não porque a realidade foi injusta com você, mas porque você não estava alinhado com os fatos. E é isso que acontece com o Gatsby. Ele esperava que ao reencontrar a Daisy, a sua paixão da adolescência, ele fosse sentir as mesmas coisas, viver as mesmas coisas e continuar a história exatamente da onde eles tinham parado. Ou seja, ele estava esperando uma coisa altamente improvável de acontecer, se não impossível de acontecer. E um outro problema aqui com o Gatsby é que ele se apegou a essa ilusão, a essa expectativa irreal das coisas de uma maneira muito forte. E ele não abria mão de que isso iria acontecer, de que ele iria conseguir realizar o desejo do seu coração. E para isso ele dedicou praticamente a sua vida em prol de uma ilusão, de uma coisa que dificilmente iria acontecer. Será que se ele tivesse pensado realisticamente e tivesse analisado as reais probabilidades daquilo acontecer, ele teria agido da maneira como ele agiu? Ele teria seguido nesses objetivos? Então analise na sua vida se você não está apegado a uma ilusão, a uma expectativa irreal de algo acontecer e talvez dedicando a sua vida a isso, sem considerar as dificuldades, os obstáculos, os desafios que você provavelmente encontrará no caminho. Porque se você não analisar isso, na hora que surgir esse obstáculo, você vai se frustrar muito mais do que se você tivesse já pensado nele. Então, é real, é natural e deveria ser esperado que a gente vai encontrar dificuldades, obstáculos, dores no nosso caminho. Mas se a gente não aceita a dor natural das coisas da vida, a gente cria um sofrimento, o sofrimento da não aceitação dessas coisas. E não estou dizendo que você não vai se frustrar se você tiver expectativas realistas. Você pode também se frustrar. A frustração é algo natural da vida, mas você provavelmente vai reduzir muito o número dessas frustrações, porque grande parte delas vai ser fruto de um acontecimento natural e não de uma ilusão que foi criada e frustrada. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito sobre isso com os pacientes, a gente busca desenvolver uma visão mais realista da vida, embasada nos fatos e não puramente nos nossos desejos. Se você é estudante de psicologia ou psicólogo, eu tenho um grupo de estudos no qual você pode aprender como trabalhar isso e muito mais com os pacientes na TCC. É só você ir no link aqui que eu vou deixar na descrição para saber mais sobre esse grupo. Me siga também no Instagram, porque lá eu compartilho conteúdo sobre terapia cognitivo-comportamental diariamente. E me conta aqui nos comentários se você já leu O Grande Gatsby e o que você achou dessa grande ilusão que ele inventou na cabeça dele. Se você gosta de vídeos como esse, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal para eu trazer mais conteúdos unindo livros e psicologia.